Nudismo não pode. Não investir em cultura pode. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Ana Diniz, faço parte do Fórum do Audiovisual. Né? Para quem não está me vendo, sou uma mulher branca de cabelo curto descolorido, texto para todos verem. Né? Vou fazer alguns apontamentos muito curtos para deixar para quem está no chat, que já passou uma hora conosco. Parabenizar a Bárbara, Gabriel e a Alexandre pelo trabalho. Esses dados são muito importantes para a gente se pensar como cultura, como agente cultural, né? Tendo bases, números, reflexões, para a gente se pensar também enquanto política cultural. E, nesse sentido, eu gostaria de acrescentar uma ferramenta que existe dentro da própria Secretaria de Cultura. Vou começar por esse ponto e vou explicar por quê. Que são as regionais de cultura, né? Que a gente está falando de Secretaria do Federalismo Cultural, Patrimonial, e nós temos uma difusão cultural de 12 regionais. Né? E quando a gente pensa em capitalizar essa cultura, e a gente percebe, tanto pelos últimos gráficos que Gabriel trouxe, como pelo movimento cultural paraibano, que nós temos produção cultural, artística e cultural, né? Fazendo essa divisão de cultura e linguagens artísticas em todo o Estado. Então, como pensar essa capilaridade das políticas públicas para a cultura, se nós temos, enquanto criação da Secretaria de Cultura, esse lugar que são as regionais de cultura, que a priori se espelhariam como as regionais de educação, né? Se as regionais de cultura hoje têm só um funcionário público, não tem um centro próprio, não tem um lugar próprio de funcionamento, não tem um corpo de trabalho. Né? Eu acho que se a gente pensa nessa cultura permanente, nessa cultura viva, nessa cultura que é para todo o Estado, eu acho que a gente, como agente cultural, em cada cidade das quais essas regionais representam, a gente precisa que elas sejam efetivas ferramentas, braços, né, da Secretaria de Cultura. Pensando no Conselho de Cultura, a gente também não vê essa representação de linguagens, né? E não só de linguagens artísticas, mas de culturas ocupando o Conselho, certo? Eu acho que é um ponto também que a gente precisa amadurecer, que é essa participação popular da sociedade civil, das linguagens culturais, né? Além dos conselheiros da sociedade civil que representam as suas regionais. Eu acho que isso ampliaria muito o debate. Também queria acrescentar que, por exemplo, ultimamente, a cultura paraibana, quando eu falo em cultura paraibana, a política cultural paraibana, né, da Secretaria de Cultura, ela vem se espelhando no governo federal. Então, se o governo federal financia, a gente tem financiamento. A gente vê essa curva nesses 10 anos, né, a partir do fundo. Mas, enquanto política própria, a gente não vê, não percebe um desenho de plano de cultura pensado nem para 10 anos, nem para linguagens, nem para um fomento cultural completo para além da produção. Né? Para eixos, por exemplo, que a Bárbara fala, a gente vê especificamente na fala dela, para formação desses atores culturais, né? Memória e preservação. Então, o que a gente assiste ultimamente são bolsão de financiamento de produtos culturais, né? Mas de políticas culturais, de base, está faltando. Né? Em diversos setores, para todas as linguagens artísticas e para as culturas. Né? Quando eu falo as culturas,
A gente consegue perceber, por exemplo, que no desenho do Plano Nacional Aldir Blanc, feito pelo governo do Estado, se espelhou muito da Lei Paulo Gustavo, né? Então, na verdade, a Lei Paulo Gustavo, isso é uma observação minha, que no calor da hora as coisas ainda estão acontecendo, a lei está sendo aplicada, nem todos os municípios aderiram, mas o Estado já fez seu pagamento e já tem projeto em andamento. O que é que a gente assiste? A gente assiste agora para o PENAB que diversas culturas foram contempladas, mas os eixos culturais a gente ainda não vê nesse planejamento plurianual da secretaria, porque a gente não tem esse planejamento a priori, né? Existe, nesses últimos 10 anos, o FIC paralisado, exatamente em dezembro desse ano, faz 10 anos que está paralisado, e as outras políticas públicas de fomento, não de formação, de eixo, de base, elas se refletiram agora desse ano, nesse primeiro ano do segundo mandato do governador João Azevedo, né? Enquanto o ICMS cultural, a segunda versão dos editais para festivais e mostras de cinema, mas ela ainda não permeou toda a cadeia e nem todos os eixos de possibilidade, né, para a gente ter essa cultura realmente forte na base. Né? E, por último, eu gostaria de acrescentar que realmente é muito importante, pelo sistema de cultura, né, para respeitar o sistema nacional de cultura, que o fundo ele realmente ele seja financeiro e não orçamentário. Porque o orçamentário, como a gente vê nos gráficos de Gabriel mostrou, né, ele não é renovado se não for pela LOA. Então, o que acontece? A gente está só assistindo desoneração, 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 o FIC sem funcionar, né? E a gente pensa nisso também como uma política, não só de edital, porque política de edital é elitista, né? A gente precisa de uma política cultural estruturante. Então, eu acho que nós, como agentes culturais, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, voltando à fala inicial de Bárbara, a gente não consegue ser nem mercado, nem produtor, nem formador, nem difusor de cultura, porque a gente não tem um Estado que nos fortaleça, e não fortaleça a cadeia da produção cultural, né? Com o mercado de economia criativa que a gente tem enquanto Paraíba, enquanto Estado da Paraíba, condição de ser. E aí eu encerro e abro para a galera.